Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 8 de abril de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Então, queria pedir desculpas a vocês mais uma vez. Ontem eu li a lição errada, né? Tive que fazer aquele conserto aí, ficou meio esquisito. E agradecer a aluna, que eu não sei o nome dela, que me fez a correção, né? Porque eu, inclusive, já estava praticando a lição errada, tá? Eu acho que é a gripe, essa virose, não sei, essa confusão mental. Enfim, então eu peço desculpas sinceras aí de coração para vocês. Eu vou ler novamente a lição do dia de hoje e os comentários ficam com o vídeo de ontem, tá? Então, se vocês quiserem ouvir os comentários da lição, assistam o vídeo de ontem, por favor, tá? E depois a gente continua normalmente com a nossa aula. Lição 98, vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Se está sendo repetida é porque provavelmente nós estamos precisando de uma dose de reforço, não é mesmo? Hoje é um dia dedicado a algo especial. Isso aqui atrás está meio esquisito, gente, porque eu troquei a câmera e essa câmera é muito mais poderosa, como vocês podem perceber. Então ela está pegando o meu ar-condicionado portátil, eu tampei ele ali com as almofadas. Quando esfriar mais eu vou guardar ele e aí vai ficar mais bonitinho ali, tá? Hoje é um dia dedicado a algo especial. Tomaremos um só partido hoje. Estamos ao lado da verdade e soltamos as ilusões. Não vacilaremos entre as duas, mas nos posicionaremos firmemente em favor da única. Hoje nos dedicamos à verdade e à salvação, assim como Deus planejou que fosse. Não argumentaremos que é outra coisa. Não a buscaremos onde não está. Com contentamento, nós a aceitaremos tal como é. E assumimos a parte, nós a aceitamos, perdão, com contentamento nós a aceitamos tal como é. E assumimos a parte que nos foi designada por Deus. Que felicidade é ter certeza. Hoje deixamos todas as nossas dúvidas de lado e tomamos o nosso partido com certeza de propósito, agradecidos porque a dúvida se foi e a certeza veio. Temos um grandioso propósito a cumprir e tudo o que precisamos, tudo de que precisamos para alcançar a meta, nos foi dado. Nenhum único equívoco obstrui o nosso caminho. Isso porque fomos absolvidos de erros. Todos os nossos pecados foram lavados e sumiram por compreendermos que eram apenas equívocos. Aqueles que são sem culpa não têm medo, pois estão seguros e reconhecem sua segurança. Não apelam para a mágica, nem inventam escapatórias de ameaças imaginárias sem realidade. Eles descansam na quieta certeza de que farão o que lhes for dado fazer. Não duvidam da sua própria capacidade, porque sabem que a sua função será cumprida completamente no tempo e no lugar perfeitos. Eles tomaram o partido que tomaremos hoje, para que possamos compartilhar da sua certeza e assim aumentá-la, aceitando-a nós mesmos. Eles estarão conosco, todos aqueles que tomaram o partido que estamos tomando hoje e alegremente nos oferecem tudo o que aprenderam e todos os ganhos que realizaram. Aqueles que ainda estão em dúvida também se juntarão a nós e, tomando emprestada a nossa certeza, a tornarão ainda mais forte. Enquanto isso, aqueles que ainda não nasceram ouvirão o chamado que ouvimos e responderão quando vierem para fazer a sua escolha outra vez. Hoje, nós não escolhemos só por nós mesmos. Será que não vale 5 minutos de cada hora do teu tempo ser capaz de aceitar a felicidade que Deus te deu? Será que não vale 5 minutos de cada hora reconhecer a tua função especial aqui? 5 minutos não é apenas um pequeno pedido para se ganhar uma recompensa tão grande
que não tem medida? Tu já fizeste pelo menos 1000 barganhas nas quais saíste perdendo. Aqui está uma oferta que te garante a plena liberação de todo tipo de dor e a alegria que o mundo não contém. Podes trocar um pouco do teu tempo pela paz da tua mente e certeza de propósito com a promessa de sucesso completo. E uma vez que o tempo não tem significado, não se está pedindo nada em troca de tudo. Na verdade, eu acho que ele está querendo dizer assim, se está pedindo nada em troca de tudo, né? Porque o tempo não tem significado. Eis uma barganha que tu não podes perder. E o que ganhas é, de fato, sem limites. A cada hora hoje dá-lhe a tua diminuta dádiva de apenas 5 minutos. Ele dará às palavras que usarem, ao praticar a ideia de hoje, a profunda convicção e a certeza que te faltam. As suas palavras se unirão às tuas e farão de cada repetição da ideia de hoje uma oferenda total, feita com uma fé tão perfeita e segura quanto a sua em ti, né? A fé de Deus em nós. A sua confiança, a confiança de Deus em nós, trará a ti a todas as palavras que disserem. A sua confiança em ti trará luz a todas as palavras que disserem. E irás além do seu som, até o que elas realmente significam. Praticas com ele hoje ao dizeres: vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Em cada 5 minutos que passares com ele, ele aceitará as tuas palavras e as devolverá a ti, reluzindo com uma fé e uma confiança tão fortes e constantes que iluminarão o mundo com esperança e contentamento. Não percas uma única chance de ser o feliz destinatário das suas dádivas, para que possas dá-las ao mundo de hoje. Ao mundo hoje. Dá-lhe as suas palavras e ele fará o resto. Ele te tornará capaz de compreender a tua função especial. Ele abrirá o caminho para a felicidade e a paz e a confiança serão as suas dádivas, a sua resposta às tuas palavras. Ele responderá que o que dizes é verdade com toda a sua fé, alegria e certeza. E então terás a convicção daquele que sabe qual é a tua função, tanto na terra quanto no céu. Ele estará contigo a cada período de prática que compartilhares com ele, dando-te a intemporalidade e a paz em troca de cada instante que lhe ofereceres. Durante a hora, deixa que o teu tempo passe, preparando-te com alegria para os próximos 5 minutos que voltarás a passar com ele. Repete a ideia de hoje enquanto esperas que o momento de contentamento venha a ti mais uma vez. Repete-a com frequência. E não te esqueças que a cada vez que o fazes, deixas a tua mente ser preparada para o feliz momento que virá, né? O próximo. E quando a hora passar e ele estiver aí mais uma vez para passar um pouco de tempo contigo, sê grato e deixa de lado todas as tarefas terrenas, todos os pequenos pensamentos e ideias limitadas e de novo passa um momento feliz com ele. Dize-lhe mais uma vez que aceitas a parte que ele quer que assumas e ele te ajudará a cumpri-la e fará com que estejas certo de que queres essa escolha que ele fez contigo e tu com ele. Então, vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação, vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. As explicações eu dei um pouco na aula de ontem, então se vocês quiserem vão lá e dão uma olhadinha, tá? Acho que um monte de vocês, inclusive, já assistiu a aula de ontem, né? Não sei se vocês conseguiram adiantar aí a parte que estava equivocada, né? Queria pedir a vocês para me dizerem, várias pessoas disseram que o som está bom, está ótimo, mas a minha pergunta é, o som está melhor com a câmera do que ele estava com o nosso querido microfone psicodélico? Gente, isso aqui é um super microfone.
né? Então eu tô achando estranho, né? Ele não ficava assim tão perto de mim, mas, enfim. Isso eu preciso que vocês me contem aí nos comentários, tá? Vou passar agora para o comentário do ano cabalístico. Nós estamos no 10º dia do ano cabalístico até o entardecer. Hoje é o dia de Capricórnio. E então, nós hoje vamos ter que combater os defeitos de caráter dos capricornianos, né? Então, se o carro do ferro velho deixar a gente passar, né? E aí eu não vou criticar o carro do ferro velho, porque eu estou combatendo também os defeitos de virgem, né? Então, o que que o rabino Shmuel Lemli nos aconselha no dia de hoje, né? Hoje nós temos que dar valor a tudo que temos, especialmente as coisas não materiais. Entenda que o material é passageiro, o que permanece é o espiritual, né? Então eu preciso agradecer pelas coisas imateriais que eu tenho na minha vida. Por exemplo, os meus amigos, o nível de consciência que eu já consegui alcançar, o conhecimento que eu já consegui adquirir na minha vida, o nível de consciência que eu tenho, as pessoas, meus familiares, os meus amigos, enfim, agradecer o meu emprego também, né, que é aquilo que gera o material na minha vida. Enfim, é um dia de ser grato, é um dia pra gente reconhecer tudo aquilo que a gente tem, né? É um dia pra gente, como eu ainda tô de olheira, nossa senhora. E eu botei um pouquinho de pó de arroz, mas ainda tá dando pra ver as olheiras, né? Minha expressão tá melhor do que ontem, mas ainda tá meio caída, né? Então, é pra eu agradecer o fato de eu viver nesse planeta lindo, com árvores, com animais, meus animais de estimação, né? As pessoas que estão presentes pra mim na minha vida, que me ajudam, que me apoiam, que tornam a minha vida mais fácil, né? Agradecer pela minha inteligência, agradecer pela minha capacidade de crescer, pela minha disponibilidade de estar aqui mais um dia nessa jornada de cura, né? Nessa jornada de cura da minha mente, nessa jornada que é uma jornada de esclarecimento, né? Agradecer por estar nesse momento do planeta em que a gente está passando por mudanças tão rápidas, tão interessantes, né? E focar nisso, né? Que é o imaterial, né? Porque um dia nós vamos passar para o plano espiritual. E o que nós vamos carregar conosco, né? Nós vamos carregar o conhecimento, né? Nós vamos carregar a expansão de consciência que nós fomos capazes de alcançar. Nós vamos carregar o amor que nós fomos capazes de dar e o amor que nós nos abrimos para receber. Porque o amor está aí, disponível para a gente o tempo inteiro. O amor real, o amor verdadeiro. Mas nós é que nos fechamos para recebermos o amor, né? Então é esse o nosso foco até o entardecer do dia de hoje, tá bom? Vamos, que mais que a gente pode citar aqui como defeito de caráter do capricorniano, né? Esse é o pior, sem dúvida, né? É o materialismo, é uma coisa de querer tudo para si, é talvez um pouco de avareza, um pouco de ganância, né? Egoísmo, né? Então hoje você também pode treinar um pouco aí o desapego, né? A rigidez, né? O capricorniano é muito rígido, o capricorniano é muito velho, né? Ele é chato, ele tem dificuldade de se divertir, né? Eu, particularmente, me dou extremamente bem com capricornianos, adoro os capricornianos, né? Essa minha amiga paulista da Seichonoye, o pai dela é capricorniano, a gente estava em São Paulo rindo agora nesse carnaval e a gente chegou à conclusão de que o mundo é dos capricornianos, né? São os capricornianos que fazem o mundo girar, né? E pessoas com grande capacidade de realização na matéria, vocês podem olhar, elas têm um Saturno bem forte no mapa, né? Elas têm um Saturno bem posicionado, um Saturno eventualmente exaltado, um Saturno presente, né? São as pessoas que fazem acontecer, que trazem do plano não manifesto, as ideias do plano
não manifesto para o plano físico. São os grandes manifestadores do zodíaco, né? São aqueles que tornam as ideias, transformam as ideias em algo concreto. Eu adoro os capricornianos, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos para o texto aí da Melody Beach, do dia 8 de abril, que se chama, o livro A Linguagem da Liberdade, se chama Cuidando de Si Mesmo. Não sei do que você exatamente precisa para cuidar de si mesmo, mas sei que você pode descobrir. Esse é um texto do livro dela para Além da Codependência. Ela está se citando a si mesma. Esse livro para Além da Codependência, o PDF dele também, se não estou enganada, está no nosso canal no Telegram. O convite para o canal no Telegram está na descrição aqui do nosso canal no YouTube. É só você pegar a barrinha e lá na abinha sobre, que é a descrição do canal, aí você vai descer, tem uma porção de informações e tem o canal no Telegram. O convite para o canal no Telegram, tá bom? Você pode instalar o Telegram no seu celular ou você pode instalar no seu laptop ou no seu desktop o Telegram Web, que é maravilhoso, tá? Funciona igual, da mesma forma que o WhatsApp Web. Então vamos lá. Descanse quando estiver cansado. Beba um gole de água fresca se estiver com sede. Procure um amigo quando se sentir só. Peça ajuda a Deus quando se sentir oprimido. Muitos de nós aprendemos a menosprezar e a negligenciar a nós mesmos. Aprendemos a empurrar-nos com forças, quando o problema é que já nos empurramos com força demais. Muitos de nós temos medo de que o trabalho não seja cumprido, se descansarmos quando estivermos cansados. O trabalho será feito melhor do que o trabalho que emerge do cansaço da alma e do espírito. As pessoas bem cuidadas, alimentadas, que amam e cuidam de si próprias, são as delícias do universo. Elas são bem programadas, eficientes e divinamente guiadas. Hoje praticarei gostar de cuidar de mim mesmo. Texto do dia 8 de abril. Então, cuidar de mim mesmo, né? Nós passamos as nossas vidas mais preocupados em cuidarmos da vida dos outros, não é mesmo? Então esse é o nosso grande desafio. Eu me cuidar, eu me nutrir, eu fazer a minha atividade física, eu cuidar do meu corpo, eu estudar, eu aprender habilidades que talvez eu não tenha. Vou dar um exemplo para vocês sobre o qual a gente já falou aqui. Educação financeira. Posso aprender educação financeira. Educação financeira deveria ser uma matéria obrigatória no colégio, né? Por que que não é? Porque não é do interesse dos poderosos que sejam, né? Então, às vezes, a gente vê, por exemplo, que a pessoa gasta mais do que ganha, né? E aí ela se endivida, ela fica no agiota, enfim. Às vezes, gente, a pessoa faz isso simplesmente pelo fato de que ela não teve educação financeira, né? Ela não entende, por exemplo, o conceito de juros, o conceito de multa, né? Ela não entende, né? Enfim, o que mais que eu preciso aprender, né? Eu preciso aprender a tomar um tempo para mim, para ficar comigo, para minha meditação, para minha oração. Meu tempo com Deus tem que ser a minha prioridade. O meu tempo para minha atividade física, né? Enfim, e por aí vai, né? E isso é fundamental no nosso processo de expansão de consciência, de evolução espiritual. Isso é fundamental. Se eu me negligenciar, se eu negligenciar a minha vida material, não tem como eu querer que a minha vida espiritual ande. É um todo, né, gente? A gente tem falado disso ao longo dos últimos anos. Ano passado a gente falou disso, quando a gente estava começando a jornada de libertação, cura e ascensão de 2024. Né? É um todo. É mente, é corpo,
é espírito e é emoção, né? E nessa mente e emoção a gente tem a nossa dimensão psicológica, né? A gente tem essa busca por trazer a nossa criança interior a um amadurecimento, né? Senão o que acontece? Acontece um problema e a nossa criança interior assume o volante do carro, né? Aí imagina, você tá com um problema, você precisa estar na sua razão para resolver aquele problema e a sua criança interior assumiu o show e você tá dando um escândalo, né? Como é que é isso? E esse foi o foco, né, da nossa jornada de cura da criança interior, né? Muito bem. Eu hoje, era para eu ter começado a fazer isso ontem, mas não foi possível. Eu vou começar a ler para vocês, a gente vai começar a falar de trabalho e eu vou começar a ler com vocês um livro chamado Milagres no Trabalho, tá? Foi um bom livro baseado em um curso em milagres que eu encontrei para a gente começar a falar sobre trabalho e sobre prosperidade, que foi algo que eu prometi para vocês para essa jornada 2025, uma nova escolha, tá? Então, eu vou ler, eu não vou ler todo, o livro não tá exatamente do jeito que eu queria, para os nossos propósitos, então eu vou selecionar algumas sessões onde ela tá falando de uma forma mais prática sobre trabalho, tá? Ela é uma pessoa, uma estudiosa, uma aluna de um curso em milagres e ela aplica um curso em milagres no trabalho dela como coach de carreiras, né? E ela, obviamente, no início, ela começou a aplicar os princípios de um curso em milagres na vida profissional dela, tá? Então, vamos lá. Como uma coach de carreira, ainda me surpreende, né? Digamos assim, a forma irônica. Peraí, só um minuto. Não era isso que eu queria ler, não. Só um minuto. Achei o texto que eu queria. Ela vai falar do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que foi outra bibliografia que eu separei pra gente estudar esse ano. O nome da sessão é comentando aqui o livro de Stephen Covey, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Milionárias, dos milionários. Como milhões de profissionais ao redor do mundo, você pode estar familiarizado com o autor Stephen Covey, como resultado do seu livro mais popular, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficientes. Não é milionários, é eficientes, tá? Depois, eu tenho o livro em português, depois eu mostro pra vocês, eu acho que eu levei lá pro meu quarto. Embora Covey não tenha sido, obviamente, a primeira ou a única pessoa a desenvolver um caminho estruturado para o sucesso na carreira ou a maturidade emocional, o seu trabalho é importante de forma única para os nossos propósitos aqui nesse livro, porque ele descreve de forma sucinta como sairmos da dependência, confiarmos nos outros para que atendam às nossas necessidades, para a independência, que seria assumir a responsabilidade pelo atendimento das nossas próprias necessidades, para então caminharmos para a interdependência, que é a forma colaborativa de resolvermos as necessidades mútuas, né? Então, o primeiro passo é eu sair da minha dependência, não à toa estamos falando aqui do livro, estamos lendo o livro da Melody Beach, que é um livro sobre dependência emocional, para a gente ir para uma independência, mas o passo final não é a independência. O passo final é a interdependência. Então, eu atendo algumas necessidades de vocês, vocês atendem algumas necessidades minhas, né? Seria o quê?
seria eu ofereço a vocês um produto e vocês me remuneram por esse produto. Dando um exemplo mais prático, eu dou uma aula e peço a vocês que façam uma contribuição na minha chave Pix, para mim, tá? Então, isso seria a interdependência. É esse o jogo que a gente quer jogar, porque é esse o jogo que é o jogo equilibrado, né? Não é o jogo de soma zero do ego, onde para eu ganhar você precisa perder, onde para eu ser feliz eu tenho que tomar de você, né? E também não é aquela coisa, aquele ideal codependente de eu ajudar o outro e não esperar nada em troca, né? É isso. Porque Stephen Covey e muitos outros escreveram muito sobre esses assuntos, nós não vamos aqui entrar em muitos detalhes, com exceção de dizer que o quociente de inteligência emocional é precisamente o que pavimenta o solo para o quociente de inteligência espiritual. E aí ela vai explicar o que são essas ideias, eu vou ler para vocês, tá? Eu vou ler para vocês aqui. Peraí. Um minuto. Então, esse quociente de inteligência emocional, ele é necessário para que possamos formar relacionamentos de longo prazo em todos os aspectos das nossas vidas, incluindo o nosso trabalho, tá? Então, o QI é aquele quociente de inteligência mental, simples, puro e simples, né? Você passa lá por um teste, um conjunto de testes que envolve uma série de capacidades, raciocínio verbal, raciocínio abstrato, né? E aí você tem uma medida de QI. E o que acontece é que a nossa sociedade, de uma forma ou de outra, acaba valorizando apenas as pessoas com elevado QI. E o que ela fala aqui é que, em alguns casos, a pessoa que tem um QI muito alto, ela sofre de falta de inteligência emocional. E ela trata os seus colegas como se fossem objetos. Ela usa as pessoas, né? Que mais? Então, ainda, mas além da inteligência emocional, há ainda outra forma de inteligência que é tão valiosa, embora ainda seja pouco conhecida, que é a inteligência espiritual, né? Então, seria o quociente de inteligência normal, mental, o quociente de inteligência emocional, né? O Daniel Goleman escreveu um livro inteiro sobre isso, inteligência emocional, muito bom, eu li há mais de 20 anos, né? E a gente teria, então, um quociente de inteligência espiritual. E é exatamente aqui, nas inteligências emocional e espiritual, que o curso nos apoia. É aqui que a gente está sendo treinado, né? Porque o seu QI você vai treinar, sei lá, com aulas de matemática, né? Eu sugiro a vocês que, para quem quiser aumentar o QI aí, capacidades verbais e capacidades matemáticas, né? Por isso que eu sou tão chata com vocês com o uso correto da língua portuguesa, né? Porque também é uma forma de a gente ampliar os nossos caminhos neurais. A nossa habilidade verbal é muito importante para o nosso QI, tá bom? É muito importante. Então, olha o que ela diz. Se a ideia da inteligência espiritual for nova para você, a autora Cindy Wigglesworth, acho que estou falando o nome dela corretamente, Wigglesworth, descreve-o como sendo a capacidade de se comportar com sabedoria e com compaixão, enquanto você mantém paz interna e externa, independentemente da situação que estiver acontecendo. Ao longo deste livro, estaremos explorando o que significa trazer a inteligência espiritual para o trabalho por meio das lições extraordinárias de um curso em milagres, tá? E muito bem.
E aí, voltando para cá, para o texto onde eu estava, eu pulei e voltei. Em outras palavras, a jornada emocionalmente inteligente da dependência para a interdependência é necessária para começarmos a jornada espiritualmente inteligente da interdependência para o que ela chama de interser. O que é esse conceito de interser? Somos todos um. Basicamente essa é a ideia. O que significa? O que isso significa é que a capacidade de compreender o papel complexo das emoções dentro de você e dos outros é um primeiro passo. Mas o fundamento último do amor sagrado, desse amor verdadeiro, que é o amor de Deus, é a capacidade de não ver nenhuma separação entre você e os outros. É isso, somos todos um. Ah, eu e meu vizinho, né? Somos um. Você é o seu ex-marido, aquele, né? Vocês são um. E os outros? Como você poderia esperar, aí... Peraí. Onde o aconselhamento tradicional de carreira, ele encontra uma bifurcação, né? Engraçado, os americanos sempre falam do tal do garfo. O garfo, eles chamam a bifurcação de garfo. E aí nós nos encontramos fora da estrada, numa área onde a maior parte dos livros de negócios se recusa a ir. Espiritualidade, religião, metafísica. Chame isso daquilo que você quiser. Mas uma vez que estamos aqui, vamos começar com algumas perguntas básicas. E aí ela vai começar a introduzir alguns conceitos básicos do curso que a gente já estudou. Tá? Mas a gente vai chegar com esse livro aqui. Esse livro não tem tradução em português, tá? E para quem quiser o nome dele, eu vou dar o nome dele para vocês. Chama-se Miracles at Work, ok? Muito bem. O prefácio desse livro é de Marianne Williamson e você consegue comprá-lo sem problema nenhum no site da Amazon. Foi onde eu comprei. Né? Então ela começa o livro perguntando se os negócios, o dinheiro, o seu emprego, a sua vida material, a sua realização profissional, tudo que você quer construir no mundo, tudo aquilo que você quer trazer para o mundo, para afetar o mundo, para causar uma mudança positiva, isso é espiritual? E aí, obviamente, vocês já sabem qual é a resposta, né? Você que é meu aluno já sabe, né? E aí ela quer responder algumas perguntas. É que ela conta umas histórias chatas aqui que eu não vou ler para vocês, né? Por algum tempo eu tentei separar o meu trabalho espiritual do meu trabalho real na minha carreira. Mas isso nunca funcionou, né? Antes que as mesmas velhas perguntas voltassem a bater na minha porta novamente, ficando mais altas, né? Essa pergunta, esse questionamento ficava cada vez mais alto, né? Então as perguntas são: como nós podemos, de forma capaz, liderar a nós mesmos e as nossas equipes durante tempos de intensos desafios, sem as mudanças na perspectiva que a espiritualidade provê, né? Eu sei que eu tenho alunos aqui que são autônomos, né? Eu sei que eu tenho alunos aqui que são profissionais liberais. Eu sei que eu tenho alunos aqui que são empresários, né? Eu tenho alunas que são empresárias, mais de uma, várias, na verdade. Eu tenho alunas que são funcionárias públicas, né? Eu tenho aluna dentista, né? Eu tenho aluna médica. Eu tenho aluno analista de sistemas, né? Enfim,
E aí, como é que a gente fica? Alguns de nós, tá? Não é meu caso, mas alguns de nós têm times para liderar. Como é que a gente lidera a partir de princípios espirituais? É isso que a gente vai começar a estudar aqui. E os livros vão começar a pipocar, né? A gente já tem 3 livros para estudar nesse segmento que eu tô dando início hoje, né? E acho que a gente já falou, já explicou um pouco aí do que seria esse fundamento dessa nova escolha que nós queremos fazer, né? E agora a gente vai começar a botar a mão na massa. Como é que eu faço, Jaque, para aplicar os princípios de Um Curso em Milagres na minha empresa, com o meu time? Como é que eu faço, Jaque, para aplicar os princípios de Um Curso em Milagres na repartição pública onde eu trabalho? Como é que eu faço, Jaque, para aplicar os princípios de Um Curso em Milagres na casa daquela pessoa para quem eu faço faxina? Vocês sabem que eu tenho uma aluna aqui, da qual eu me orgulho muitíssimo, que ela é faxineira. E ela é uma das minhas mais fiéis colaboradoras. Todo domingo ela coloca R$ 11 na minha conta bancária. Todos os domingos ela está na live. Ela é super séria com pagamentos, né? Os trabalhos que ela faz comigo ela paga antes, né? Na verdade, o Pix da live vem antes da live. Ela não sabe nem se eu vou entrar ao vivo lá, ela me bota o dinheiro lá, né? Então, como é que essa pessoa... Olha só, isso é importante. Isso é muito importante, o que eu vou falar agora. O que essa pessoa, a minha aluna que é faxineira, eu tenho mais de uma, que eu conheço, que eu admiro. Como é que ela se relaciona com uma amiga, minha aluna que é empresária, que de repente é uma multimilionária? Qual é a relação que essas duas pessoas têm? Meu jeito de fazer negócios tem que ser um jeito espiritual, não tem? Tem que ser um jeito espiritual. Aí eu lembrei que a gente já tem 4 livros aí para estudar. A gente vai ter estudo para fazer isso, né? Como é que o meu aluno, que é empresário, de repente sei lá, ele tem uma empresa de conserto de microcomputadores, de laptops. Como é que esse aluno se relaciona com o meu aluno que é fazendeiro? A resposta é muito simples. Quem é meu aluno já sabe a resposta. A resposta é: a forma é diferente. O conteúdo é o mesmo. Eu tenho que trazer a espiritualidade para o meu negócio. A minha aluna multimilionária, com esses ensinamentos que a gente vai aprender aqui, ela pode ficar mais multimilionária ainda. E é isso que eu espero para ela. E a minha aluna que é faxineira, ela provavelmente vai chegar um momento em que ela vai poder escolher se ela quer continuar sendo faxineira ou se ela quer um outro trabalho. Ah, você está dizendo que ser faxineira não é bom? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente faz uma determinada coisa até a gente poder fazer uma outra coisa que nos dá mais dinheiro e mais recompensa, não é? Não é? Eu já fiz muitas coisas na minha vida. Eu nunca precisei na minha vida ser faxineira, mas se eu não tivesse estudo, com certeza eu acho que eu abraçaria a carreira de faxineira, né? Eu tenho uma faxineira enrustida dentro de mim, né? Não que eu seja obsessiva por limpeza, porque eu não sou, mas eu facilmente trabalharia com isso. Eu tenho uma outra vocação enrustida que é ser cabeleireira, né? Passar produto químico na cabeça das pessoas, né? E já mexe com química. E na faxina também mexe com química. Vocês vejam que aí nem na forma já é tão diferente ainda. Não é tão diferente assim, melhor dizendo, né? Então, é isso. Vocês lembram daquele filme da Disney, o Ratatouille? O cozinheiro lá, o chefe que escrevia os livros, ele tinha um mote. E ele dizia assim: todos podem ser um cozinheiro, um grande cozinheiro. Todos. E o ratinho do Ratatouille via aqueles programas e ele falava: todos podem ser um grande cozinheiro, né? Ele era francês. Todos podem ser um grande cuisinier, né? Não sei se em francês cozinheiro é cuisinier, não sei.
Eu sei que cozinha em francês é cuisine. Todos podem ser um grande chef de cuisine, né? Então é isso, essa é a essência que eu quero trazer para vocês com essa parte da nossa jornada. Todos podem ser bem-sucedidos no seu trabalho, realizando a sua missão de vida e o seu propósito de vida. E é isso que nós vamos pedir a Jesus Cristo que nos ajude a fazer pelos próximos meses. A ensinar como trazer os princípios da espiritualidade para o seu trabalho. Lembro a vocês que eu, nesse de agora não, mas no meu antigo trabalho, eu já apliquei os princípios de um curso em milagres para resolver conflitos que eu tive no outro trabalho. Mais de uma vez. A coisa apertava e eu levava os princípios da espiritualidade. E sempre funcionou. E esses princípios sempre me ajudaram a eu parar de enfrentar o mesmo tipo de conflito, tá? Então isso é importante também. Aí ela diz assim: como nós podemos trazer essas mudanças para os nossos trabalhos no dia a dia, sem que os colegas de trabalho pensem que nós somos ingênuos, que nós somos, assim, aquele cara que é um idiota, ou, de alguma forma, alguém que não merece uma promoção, né? Quem você é? Você é um maluco beleza da repartição, né? Muito bem. Eu sempre fui considerada a esotérica da minha repartição quando eu estava no meu outro trabalho. Sempre fui considerada. Mas nunca fui desvalorizada profissionalmente por isso, né? Mas como eu já contei pra vocês, quando a coisa apertava, os colegas vinham era pedir conselho pra mim, né? Fiz muito mapa astral de graça. Muito bom. É interessante notar que enquanto esse livro está sendo escrito, a mais recente pesquisa feita sobre pesquisa científica, né? Sobre tendências religiosas, concluiu que grosseiramente 84% da população global se identifica com um tipo particular de tradição de fé. Além disso, até mesmo entre os 16% que declaram não ter nenhum tipo de afiliação religiosa de forma alguma, a maior parte deles muitos deles ainda retêm o que seria considerado como sendo convicções espirituais, a crença numa alma imortal, por exemplo. Desta forma, quando você considera o fato de que a grande maioria do mundo parece ter algum tipo de posicionamento solo espiritual, quando você combina isso com o fato de que os profissionais que trabalham em tempo integral trabalham em média 40 horas a cada semana, e muitos muito mais do que isso, por que não é estranho a gente imaginar o motivo pelo qual a linha entre o trabalho e a espiritualidade ainda estaria tão borrada, né? Por que o trabalho e a espiritualidade estão divorciados? É mais fácil a gente levar o trabalho para os relacionamentos amorosos. Por isso que a espiritualidade para os relacionamentos amorosos. Por isso que eu quis começar falando de trabalho, né? E trabalho aqui, gente, é importante para homens e mulheres. E se você que me ouve for uma dona de casa, o seu trabalho é dentro da sua casa. Então você pode levar a espiritualidade para o seu trabalho dentro da sua casa, né? Você pode talvez amar ser dona de casa. Não é o meu caso, né? Enfim. Mas tem mulheres que amam, né? Uma mulher com muito touro, com muita energia de touro, uma mulher com muita energia de virgem. De virgem não. Virgem é intelectualoide. De câncer, né? Essas mulheres adoram, né? Capricórnio também gosta muito, né? Mas Capricórnio tem esse lado de vida profissional também, né? Porque tá no mesmo eixo de câncer, enfim.
Então você pega mulheres com essas características, ou homens inclusive, e você vai ver pessoas que amam cuidar do lar, né? Por mim, eu teria 17 empregados, um fazendo cada coisa, né? Seria maravilhoso. Teria um motorista, uma faxineira, uma passadeira, uma copeira, uma cozinheira, né? Que mais? Né? Um jardineiro, né? Mas enfim. Nós consistentemente gastamos mais tempo no nosso trabalho do que o fazemos com as nossas famílias. Ou fazendo outra coisa que também importe, incluindo o nosso sono. Mas qualquer influência que a nossa vida espiritual poderia ter na nossa carreira, se espera que isso seja olhado a cada dia, né? Não é uma coisa assim que flua, né? Uma coisa muito legal que a gente tem na Seichonoye é justamente o ciclo de estudos da prosperidade. O ciclo de estudos da prosperidade da Seichonoye é exatamente isso. É você levar a espiritualidade para o seu trabalho, para a sua vida financeira. E como funciona, né? Infelizmente esse ano a gente não vai ter aqui no Rio, porque não conseguimos alunos suficientes. Se você estiver no Rio e quiser se juntar a nós, me mande um e-mail, por favor, tá? Se a gente conseguir juntar, eu preciso de mais 15 pessoas. Se você estiver no Rio e quiser se juntar a nós, me manda um e-mail que eu passo para você quais são as condições de pagamento. Não é caro, o pagamento é super facilitado. E as reuniões é uma mescla de presencial pelo Zoom não, pelo aulas online gravadas, tá? E o que eu ia falar? O pagamento é bastante facilitado, tá bom? Muito bem. Não surpreendentemente, essa maneira, né, de lidar com o nosso trabalho não está funcionando para milhares de profissionais que estão encarando desafios pessoais similares aos desafios que eu descrevi anteriormente. Também não está funcionando para aqueles que simplesmente desejam aprender as melhores lições de fé, né? Por exemplo, a humildade, a compaixão, o desapego em seus trabalhos, sem medo de serem julgados como fracos ou como pessoas simplórias. Isso soa familiar? Então, se soa familiar para você, você está no lugar correto. Com esse livro, o meu objetivo não é apenas mostrar para você os princípios espirituais, que os princípios espirituais têm um papel a desempenhar em todos os níveis dos negócios, mas também mostrar a você como o caminho de um texto metafísico chamado Um Curso em Milagres, em particular, é um segredo para a liderança em si mesmo. Eu sei porque, como uma estudante de muito tempo, né, de longo prazo aí, de Um Curso em Milagres, e uma coach de liderança para profissionais em todo o mundo, eu tenho visto esses resultados de primeira mão. Na minha própria carreira, para dizer que o curso tem sido um benefício, dizer que o curso tem sido benéfico seria dizer muito pouco. O curso transforma tudo, tá? O curso transforma tudo. Isso aí você já sabe, né? Você já sabe que o curso transforma tudo, né? Você já sabe que o curso transforma as nossas vidas, né?
Então é isso. Colocado de forma simples, quanto mais eu me mantenho voltando para este misterioso livro azul, quanto mais eu me pegava voltando para esse misterioso livro azul, mais eu começava a experimentar uma notável mudança de perspectivas, assim como era as mudanças de perspectivas que o livro prometia. Por outro lado, do lado de fora, nada realmente mudava per se. Eu ainda tinha o mesmo trabalho, eu ainda tinha a mesma direção, eu tinha os mesmos prazos que antes, mas as transformações internas eram inegáveis. A voz do crítico interno desapareceu. Aí ela fala uma coisa aqui que realmente eu não consegui entender, que é do inglês, né? Eu acho que assim, aquela loucura, aquele apego aos resultados, né, desapareceu. Uma crise não podia mais estragar o meu dia inteiro. E mais do que tudo, os meus relacionamentos melhoraram dramaticamente, os relacionamentos no trabalho. Eu também experimentei isso. Uma melhora significativa nos meus relacionamentos no meu outro trabalho. No meu trabalho atual, realmente, eu não tenho problemas de relacionamentos, muito poucos. Esses são os resultados que eu desejo para você também. E ao aplicar os princípios de Um Curso em Milagres, por meio das lições e exercícios que você vai praticar nesse livro, eu sei que a sua carreira passará por transformações duradouras e notáveis, similares às minhas, tá? Você passará a exibir o tipo de presença de liderança que os colegas e os supervisores não poderão deixar de notar e quererão seguir. Seu nível de frustração com os desafios do seu local de trabalho e os obstáculos vai decrescer à medida em que a sua perspectiva passar por uma mudança profunda. É um milagre. E esse é um milagre com trocadilho, tá bom? É o milagre de Um Curso em Milagres e é um milagre fenomênico, tá bom? A mudança emocional que você vai sentir com relação às suas relações de trabalho vai diminuir. E você saberá o que fazer quando ela surgir novamente. Você vai trabalhar mais efetivamente, de forma mais efetiva em times, em equipes, e vai encontrar mais alegria nessa experiência. Você vai tomar decisões muito melhores, muito mais claras. Toda a sua vida profissional, a sua experiência profissional será infundida com essa facilidade, com essa graça. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, tá? A forma mais sucinta de resumir o impacto de Um Curso em Milagres na sua carreira é dizer que quando você não mais estiver disponível para o pensamento caótico do ego, né? O caos na sua vida vai desaparecer. Embora os efeitos... enquanto os efeitos dessas mudanças de perspectiva forem externos e se tornarem visíveis para os seus colegas instantaneamente, então você vai descobrir que a causa dessas transformações é muito interna e ela é muito espiritual. Tá bom? Eu vou continuar a ler amanhã. Já tô com muito tempo aqui de vídeo. Então o que eu quero dizer para vocês é: nós estamos começando hoje uma jornada de espiritualidade no trabalho, tá? Uma jornada para a gente colocar os princípios de Um Curso em Milagres em prática no nosso trabalho. Não importa se você é uma empresária, se você é uma profissional liberal, se você é um profissional, você é uma advogada, trabalha num escritório de direito,
se você é uma super empresária, se você é a faxineira, se você é dona de uma loja, se você é uma servidora pública, se você trabalha numa empresa de petróleo. Não importa, tá? Esses princípios, eles vão funcionar em qualquer ambiente de trabalho. Nós vamos aprender com essa autora muito boa e com mais uns outros 3 aí que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então essa era a aula do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso e, se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.